Parasite, ou Kiseiju, é um mangá dos anos 80 que ganhou um anime em outubro de 2014, feita horrorosamente pela Madhouse, mas entrou recentemente no catálogo da Netflix e eu dei uma chance porque o plot é legal e muita gente me recomendou lá no Instagram. Aliás, se tu não me segue no Instagram, segue lá, o link sempre fica aqui embaixo, que eu tô sempre falando bobagem por lá e fazendo os memes inteligentes também. É claro que existe sim uma certa filosofia por trás de Parasite, mas uma coisa que vocês devem ter reparado é o nome dos episódios são nome de livros. Não todos, mas o anime tem 24 episódios e do 1 até o 21 tem nomes com referências a livros. Então, se bora ver tudo? Em A Metamorfose de Franz Kafka narra a história de um caveiro viajante que mora com os pais. Em certo dia ao notar que o filho não acordou para trabalhar, o pai estranha e o patrão fica puto. E o protagonista está tentando lidar com o fato que ele virou um inseto. É até engraçado e eu já fiz uma piada com esse livro lá no vídeo sobre evolução, um vídeo muito antigo aqui do canal, que eu fiz com o Cícero, mas ninguém entendeu, só 2 pessoas entendeu, eu e o Franz Kafka. E eu sinceramente pensei em fazer um ensaio relacionando a metamorfose de Franz Kafka e Parasite, que eu pensei, esse vai dar um bom vídeo pra playlist de literatura. Mas quando eu vi o nome do primeiro episódio, eu achei uma referência tão óbvia que eu falei. Mesmo porque o primeiro episódio o protagonista Shinichi também acorda com uma transformação e é engraçado da mesma forma como que ele tenta lidar com isso. É bacana essa referência. The Devil in the Flesh, que eu tô falando em inglês, porque esse é o mesmo nome do livro de Raymond Hardinger, que foi traduzido aqui no Brasil como O Diabo no Corpo, mas nem o título nem o episódio do anime tem nada a ver com a história desse livro, que é um romance de traição que se passa no período da Primeira Guerra. A história desse livro me lembra muito aquele meme do soldado segurando o filho de 3 meses, sendo que depois de voltar 2 anos da guerra, tá ligado? Soldado tem que ser corno mesmo. Episódio 3, O Banquete. Este livro já foi aqui abordado no canal, é um livro de Platão. O banquete, na verdade, é uma festa dada pelo filósofo, e ali tá alguns colegas de profissão, como Sócrates, Aristófanes, que foi inclusive o que eu abordei. E tem vários diálogos interessantes, fala principalmente sobre o amor. É um dos livros mais importantes da história da filosofia, mas também não tem muito a ver com o episódio no anime, a não ser pelo trocadilho com o nome. Estágio 4, Cabelos Enrolados. Essa é uma tradução do livro de poema japonês do século passado, escrito por Akiko Yosano. Esse livro eu não achei aqui no Brasil, então acho que ele nem sequer foi traduzido. Obviamente eu não li, eu não sei japonês, mas tá aí a curiosidade. Episódio 5, O Estrangeiro de Albert Camus. É sinceramente um dos meus livros preferidos, que eu também já citei aqui no canal no vídeo de Boku no Hero, que inclusive também é um dos meus vídeos preferidos que eu já fiz. É nesse livro que se trata a história de Mersô, que após perder a mãe, que quase não se abalado por isso, a história começa a se desenvolver. O livro, o protagonista situado na Argélia francesa se sente um estrangeiro no mundo, apesar de ser humano, parecido com o protagonista de Parasite. Depois do primeiro encontro com o parasita que matou, adivinha quem? Pois é, a mãe do protagonista. Sacou a referência? O Sol Também Se Levanta é escrito por o estadunidense Ernest Hemingway, que ganhou até Nobel. É um romance de 1920, esse eu não li, não sou muito chegado a romance, e pesquisando aqui um pouco sobre a história, é sobre um ex-combatente que voltou após a Primeira Guerra e acabou se apaixonando por uma mulher que passava o rodo em geral. Mas ele é totalmente romântico, ao contrário da pessoa que ele se apaixonou, e tem um porém aí também, ele é também incapaz de se relacionar com as pessoas por causa de traumas da guerra. É um livro que fala muito sobre sentimento e eu não achei nenhuma semelhança com o anime, mas o autor é bem famoso e vocês provavelmente conhecem. Trajetórias em Noites Escuras, de Shiga Naoya. Mais um livro japonês, por que será, né? Também é um clássico que se passa no período da modernização do Japão, na era Meiji. E nessa história o protagonista fica em conflito com essa modernização porque ele é um conservador, então lida com esse sentimento de perca de identidade com o local onde vive. Isso a gente também sabe que faz alusão ao anime, já que o protagonista também vai perdendo essa identificação com o próprio ser humano. Episódio 8, Frozen Point, de Ayako Miura, também é um clássico japonês. Olha, só para quem quiser conhecer a literatura ocidental, a história da literatura do Japão, este vídeo está sendo um perfeito.
Esse livro não tem no Brasil e pelo que eu li em fóruns, a tradução chegou nos Estados Unidos, também não é muito boa, então não se popularizou por lá, mas fica registrado por curiosidade, né? Além do bem e do mal, o episódio novo cita, sim, um livro simplesmente Nietzsche. Vocês sabem que eu gosto muito de Nietzsche, não tem nenhuma referência nietzschiana no anime e isso é muito triste, eu queria ter. Episódio 10 faz uma referência a Frederick Brown, o Loucura no Universo. O protagonista aqui é um editor para uma revista de ficção científica e no mesmo período em que os foguetes são enviados à Lua, este livro de 1949 trabalha com universos paralelos. Este livro também ganhou referência no desenho Rick and Morty, por exemplo. The Bluebird, Maurice Mantelin, O Pássaro Azul, Azulão. Quando eu assisti o episódio, eu olhei o título e pensei, porra, é uma referência ao poema do Bukowski. Mas eu lembrei da peça do teatro francesa, que é sobre metáforas, que tinha esse nome. Tem livro traduzido por Carlos Drummond aqui no Brasil. Tem filme, é mais antiga, mais famosa, é clássica, né? Inclusive tem até versão anime de 1980 feita pela Toei. Episódio 12, Kokoro ou Coração, é mais um clássico japonês de Natsume Soseki, talvez seja o livro mais famoso aqui no ocidente. Esse sim chegou no Brasil, obviamente. O livro é dividido em 3 partes, sendo o Meu Professor e Eu, Meu Pai e Eu e o Professor e o Testamento. Na segunda parte, o pai doente faz mudar de cidade, e neste período o imperador morre. Eu tô tentando não se relacionar muito com o anime, porque nessa altura da narrativa acredito que já existe spoilers importantes pra quem não tá assistindo. Episódio 13, Bom Dia Tristeza, de François Sagan. Sim, existe muita literatura sobre o período pós-guerra. E aqui o protagonista pela primeira vez depois de um tempo tem a oportunidade de se aproximar de seu pai. E sim, existem muitos livros com o personagem principal se relacionando com o pai. Assim como Parasite. E nessa relação paternal tem ali um período bacana até o velho decidir se casar. A protagonista sente que sua liberdade está ameaçada e tenta evitar o casamento. Episódio 14, Richard Dawkins. Esse é muito famoso aqui no Brasil. O gênio egoísta. O gênio egoísta explica a seleção natural na visão do autor, que coloca o gene como unidade fundamental do evolucionismo. O organismo aqui é apenas um instrumento do próprio gene, que o utiliza para sobreviver. Porra, amigo. Episódio 15, Algo Sinistro Vem Por Aí, de Ray Bradbury, o mesmo autor de Fahrenheit 451, que a gente já falou aqui no canal, inclusive. Sim, a gente fala muito sobre livro aqui no canal. Se você não é inscrito, meu Deus, tu tá perdendo muita coisa boa. Aqui conta a história de um circo dos horrores, que influenciou inclusive a 4ª temporada de American Horror Story e aquela música meme do Coringa. Algo sinistro vem por aí. Estágio 16, Família Feliz, de Luxun. É mais um clássico japonês que eu não achei nada em português nem em inglês. So sorry. Episódio 17, Arthur Conan Doyle, A Aventura do Detetive Moribundo. Ora, parece que temos um Sherlock Holmes aqui. Episódio 18, Mais Que Humanos, de Theodore Sturgeon. Mano, fala sério, olha a capa em inglês e pensa no anime. Sério, eu preciso falar alguma coisa? Episódio 19, A Sangue Frio. É um livro de Truman Capote, um clássico estadunidense que conta a história real de um assassinato. Capote investiga em tom jornalístico, porque ele era jornalista, a reação da cidade quando, em 15 de novembro de 1959, 4 membros de uma respeitada família da pequena cidade ao oeste de Kansas foram assassinados. O casal, seus filhos mais novos, ainda adolescentes, totalizando uma família de 4 pessoas, foram amarradas e amordaçadas, inclusive o pai tendo a garganta cortada. Depois foram mortos a tiros de espingarda. É pesado o bagulho. Episódio 20 faz referência a Crime e Castigo de simplesmente Fyodor Dostoiévski. Essa história segue um protagonista que cometeu um assassinato e se vê naquela situação de se culpar, porque poxa, né, matou alguém ali, aí bate uma crime existencial para que tenha um mínimo de moralidade. Vocês sabem que Dostoiévski trabalha muito bem os existencialismos nas obras dele. Parasite também dialoga muito com essa temática existencialista, quase que o anime todo, não é só nesse episódio específico. Sex and Spirit, de Clifford Bishop, fala sobre a relação do sexo e do espírito humano na história, que é o último episódio que faz referência a livros e a literatura
Na literatura não é livro não, né? A gente tem parceria com a Amazon. Se vocês assinarem o Kindle Sem Limites aí, vocês vão estar ajudando com uma quantia bacana aqui pro canal. O primeiro mês é grátis, assim como a Amazon Prime. Eu vou estar deixando os links dos livros também aqui que eu citei, porque se você comprar com os links vai estar ajudando o canal mais uma vez. Então é isso. Galera, lembra de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, dá like no vídeo se você gostou. Todas as fontes que nós usamos aqui no canal para fazer os vídeos estão sempre na descrição, então se você quiser saber da onde esse cara tá tirando essas ideias, ou se quiser saber mais do assunto, lê aí embaixo. Se as músicas que aparecem aqui tá aí embaixo, as imagens que tá aparecendo tá aí embaixo. Dá uma olhada nas playlists do canal e é isso, fiquem com Deus, valeu, falou.